Hoje, a gente traz a XP Investimentos ao programa para você entender como as eleições de 2022 podem afetar o seu negócio. Fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane, você está no canal da Ascoferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas. Toda terça-feira, 19 horas, a gente traz um novo conteúdo, um novo tema, um novo convidado para ajudar você na melhor gestão da sua farmácia ou da sua drogaria. E aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada e também para o YouTube continuar divulgando os nossos vídeos para mais gente, ok? Olha só, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast em duas plataformas, Spotify e Google Podcast. E para te ajudar a entender como as eleições de 2022 podem impactar o seu negócio, afetar o seu negócio, a gente convidou o Paulo Gama, que é jornalista como eu e hoje, atualmente, analista político da XP Investimentos, para conversar com a gente sobre esse assunto. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço, Viviane, pelo convite. É um prazer conversar com você e com toda a sua audiência. E aí, ó, a gente já está chegando em 2022, as coisas já estão ficando meio nervosas aí em Brasília. Como é que tá isso? Conta pra gente. Bastante. A gente já tem ali uma perspectiva grande, né? O mercado olhando bastante para a política, olhando ainda a gente tem, é bom lembrar, né? Um finzinho de ano aqui de 2021 ainda um pouco tumultuado com essas discussões, né, sobre reformas fiscais, mudança em teto de gastos, mas pouco a pouco, acho que virada essa página agora, né, da reformulação do teto de gastos, PEC dos precatórios e tudo mais, o mercado vai cada vez mais começar a olhar ali para a disputa de 2022, muitas pesquisas surgindo, né? O mercado olha bastante para as pesquisas eleitorais, é o principal termômetro que a gente tem para tentar antecipar alguma coisa ali de outubro de 2022. A gente sabe que eleição é um filme, não é uma foto, mas a gente olha ali para os instrumentos que existem agora, né, que estão disponíveis agora, e a pesquisa é o principal deles. Então o mercado, olhando nesse finzinho de 2021, ainda para as questões fiscais, virado o ano, a gente vai começar a entrar 100% ali com a cabeça na disputa de outubro do ano que vem. Tá, então se eleição é um filme, conta pra gente o que você já sabe desse roteiro, então. Quer dizer, você acha que a gente vai ter novamente uma eleição bem polarizada entre os dois principais candidatos, aí Lula e Bolsonaro, ou a gente vai ter uma terceira via, algum outro terceiro nome? Como é que você está analisando esse ano de 2022, essa eleição de 2022? Perfeito. A foto que a gente tem hoje é de fato de uma disputa bastante polarizada, né? A gente pega as pesquisas mais recentes divulgadas, o IPESP divulgou nessa manhã do dia 26 uma pesquisa conduzida no início da semana, que mostra ali a soma dos eleitores que declaram preferência pelo Lula e pelo Bolsonaro, chegando à casa dos 70% naquele formato de pesquisa estimulada, né, quando a lista dos nomes é apresentada aos eleitores. Na pesquisa espontânea, que é bastante relevante agora, há um ano da eleição, a soma da preferência do eleitorado pelos dois nomes chega à casa dos 50%. Então existe, de fato, na preferência da população, uma polarização entre Lula e o presidente Bolsonaro. Existe espaço para a terceira via? Existe. Ele precisa ser construído, ele precisa ser ampliado para que essa terceira via se mostre factível, né, mostre capaz de furar essa polarização entre Lula e Bolsonaro, mas o espaço está ali. O que a gente olha em termos de viabilidade disso e das perspectivas de que essa terceira via consiga se fortalecer de fato. O primeiro ponto é que essa terceira via ela tem mais espaço, nos parece, para crescer em cima dos votos do presidente Jair Bolsonaro do que do ex-presidente Lula. Se a gente for pegar o histórico de votação, os índices de intenção, a certeza do eleitor que declara hoje voto no Lula, nos dá a sensação de um voto relativamente consolidado. 2018 nos mostrou isso, né? Que mesmo a tentativa da candidatura do Ciro Gomes encontrou uma barreira ali de se expandir em direção à esquerda, não conseguiu tomar tantos votos do ex-ministro Fernando Haddad, que foi o candidato do PT em 2018. Portanto, nos parece ali que esse voto no Lula e o crescimento eventual de uma terceira via da centro-esquerda, que seria a candidatura do Ciro Gomes, encontra barreiras ali que limitam o crescimento dela, né? O que a gente vê de espaço, de alguma maneira, é para essa disputa do voto menos consolidado no presidente Jair Bolsonaro.
Vale lembrar, né, o voto pelo que a gente acompanha de pesquisa hoje no presidente Bolsonaro é um voto também bastante consolidado, bastante resiliente, ele não rompe a barreira dos 20% para baixo em momento nenhum do histórico recente das pesquisas, mas há um elemento ali de um pedaço do eleitorado em busca desse candidato de terceira via. De novo, a gente acha que para esse candidato ter força ele precisa avançar, portanto, sobre os votos do presidente Bolsonaro, o que poderia levar a isso? Bolsonaro chegar em 2022 com um índice de popularidade um pouco menor do que o que ele tem hoje. Né? Isso que você está falando é interessante, porque assim, a gente já conhece o governo dos dois principais candidatos. O brasileiro já conhece. Eu fico me perguntando por que o brasileiro, né, a massa, né, a maioria, votaria em governos que eles já conhecem. E a gente sabe, eu não vou aqui, não vou falar de política, não vou opinar, a gente tem que, né, trabalhar com fatos, né, e a gente tem fatos muito negativos, né, relacionados aos dois governos, né. Por que você acha que o brasileiro tem esse medo de apostar no novo, essa tendência a reeleger, essa tendência em votar em quem já conhece? Será que é aquela história de que brasileiro não tem memória, brasileiro tem memória curta? Eu queria a sua opinião sobre isso. Essa é uma pergunta muito interessante, Viviane, porque a gente teve em 2018 a cabeça do eleitor era no sentido de um cansaço com a política tradicional que estava colocada, uma tentativa de virar a página, um pouco independentemente ali das consequências que isso pudesse trazer. Né? O eleitor em 2018 topou tomar esse risco de mudar um pouco do que estava ali, a despeito ali de não conhecer exatamente como seria a postura do presidente Bolsonaro num cargo executivo. Bolsonaro tinha um histórico, mas todo no legislativo, mas acho que o cansaço era tamanho com a classe política que ele topou virar a página e colocar algo que ele ainda não conhecia 100%, mas que pelo menos significava romper com o que estava ali. Esse foi o ambiente da eleição de 2018. O que a gente tem medido em pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, agora em 2022, é que o eleitor está com a cabeça mais nas questões econômicas do que na questão de mudar o que está por ali. A cabeça do eleitor é mais quem vai resolver o meu problema a partir de 2023 do que uma tentativa de mudança pela mudança ou algo assim. E isso, de alguma maneira, leva o eleitor a fazer comparações, lembrar do período ali de 2003 até 2010, quando o Brasil teve crescimento e tudo mais, e lembrar, fazer comparações ali entre o que ele via naquela época e o que ele vê agora em 2022. A aprovação do presidente Bolsonaro, de novo, não é uma aprovação boa, ele tem perto de 20%, 25%, né, de eleitores que consideram a gestão dele ótima ou boa, mas tem um contingente de rejeição muito grande. E esses eleitores que rejeitam o presidente Jair Bolsonaro, que estão na casa de 55% mais ou menos, fazem essa comparação e optam por um modelo conhecido do passado. Essa nos parece que vai ser uma eleição menos de novidade, de tentar mudar, mesmo os eleitores que estão dispostos a encontrar uma terceira via, estão buscando alguém que eles vejam experiência, em que vejam capacidade de resolver problemas, e nem digo ali que uma cara nova é impeditivo disso, mas eles querem alguém que eles consigam confiar que vai conseguir tocar as atividades necessárias, resolver o problema que tem se colocado. As preocupações econômicas encabeçam as listas ali das principais demandas dos eleitores para o ano que vem. Eles querem um presidente que resolva questão de desemprego, questão de fome, questão de salários, são esses os principais temas ali da preocupação. Inflação entra dentro disso também. São essas as demandas principais que a gente tem capturado do eleitorado em 2022. Então, acho que vai ser uma eleição com um drive diferente daquela eleição de 2018. Eu quero te perguntar sobre inflação, mas antes eu vou perguntar para você se você está curtindo esse conteúdo, essa entrevista com o Paulo. Se você está curtindo, já deixa aqui o seu like, compartilha para todo mundo essa entrevista e comenta aqui, eu quero saber. O que você espera do próximo governo? Você espera uma economia, não sei, que a economia sobreviva ou que a gente consiga superar essas centenas de problemas econômicos que a gente tem? Nem sei, são muitos aqui, né? Se você acha que sim, comenta aqui embaixo e conta pra gente, que a gente quer muito saber qual é a sua opinião, o que você espera do próximo governo. E aí você citou a questão da inflação, né? Quer dizer, o setor farmacêutico, ele não sabe ainda. Eu estava conversando com o Paulo Paiva, que é da Closap, que é uma empresa que audita o setor, e ele disse, olha, Viviane, para 2022 a gente realmente não sabe como a inflação alta e as eleições vão impactar no reajuste dos medicamentos, né?
É óbvio que o medicamento é tabelado, mas ele tem aí um reajuste, ele sofre o impacto disso. E eu queria te perguntar, na verdade, se você acha que a inflação alta é um problema político ou é um problema só econômico, para a gente entender, para quem está assistindo, a gente entender até que ponto essa inflação que a gente está vivendo hoje, né, de mais de 10% ao ano, tem a ver com o atual governo. Até que ponto tem ou não a ver com o atual governo? Eu acho que ela é de fato um problema político, tanto pelo que ocasiona, né, de alguma maneira, as decisões políticas que nos levam a ter um quadro de inflação, quanto pela preocupação que a classe política apresenta em relação a isso, né? A gente tem aqui no nosso time de análise política modelos sobre popularidade e aprovação presidencial, que com dados desde a década de 90 aqui no Brasil, que mostram que a inflação, junto com os índices de desemprego, são os principais fatores que levam um presidente a ter uma aprovação melhor ou pior. O principal fator de impacto ali na popularidade do presidente é inflação e desemprego, são as duas principais variáveis. Evidentemente, choques políticos ali tem sua parcela de contribuição nos índices. A gente teve, enfim, durante toda a das décadas passadas, ali, episódios políticos que impactaram a aprovação dos presidentes, mas as duas principais variáveis são essas. Então, elas são. A política é tanto ocasionadora, de alguma maneira, né, desse movimento inflacionário, a depender de decisões que tome, quanto é impactada também pelos índices de inflação, em sentido de popularidade, em sentido de olhar para frente e tentar solucionar o problema. Eu mencionei na última resposta, mas são 15% das pessoas que elencam inflação e custo de vida como a principal demanda a ser tratada pelo próximo presidente. Isso é o segundo ponto, logo atrás de educação. As pautas econômicas, como eu mencionei, perto de 40% ali, inflação encabeçando essa lista. Então é algo que mexe. A gente vê o presidente Bolsonaro, ele fala dia sim, dia também. Nessa sexta, agora pela manhã, ele voltou a falar sobre inflação, sobre câmbio, sobre preço de combustíveis, preço dos alimentos. Enfim, é algo que norteia ali, se não pelo modelo, pelo menos intuitivamente, eles entendem ali que a inflação tem um grande impacto. Mas ela é decorrência também de decisões da política, né, nem sempre alinhadas ali com os interesses econômicos. E eu menciono agora, por exemplo, a disposição do presidente de elevar o programa de transferência de renda no ano que vem. Não se trata aqui de questionar, né, a validade, a necessidade. A gente sabe que o país passou por uma pandemia, passa ainda, né, por uma pandemia com sequelas terríveis, necessidade de redução de mobilidade, redução de atividade econômica, as pessoas ficaram impedidas de trabalhar de alguma maneira, mas a disposição ali de ampliar o programa sem ter reduzido outras despesas, né, sem ter feito uma escolha, né, de alocação, ter decidido ampliar, na verdade, os gastos, em vez de decidir qual gasto seria reduzido para você poder permitir um programa de transferência maior, é um dos elementos ali que fizeram com que a gente tivesse uma expectativa de inflação crescente para o ano de 2021 e de 2022 também, levou o Banco Central a elevar, né, sua taxa de juros nas últimas reuniões, a projeção de que isso cresça também até o final de 2021 e durante o ano de 2022 também, para tentar dar um choque, puxar o freio de mão justamente nessa pressão inflacionária. Então, a inflação tem essa via de mão dupla na política, né? Ela é ocasionada, ela tem um componente que é ocasionado pelas decisões da política e os seus efeitos são sentidos pela classe política de maneira geral, a ponto de estar presente aí, tanto nas declarações diárias do presidente, quanto encabeçando a lista de demandas da área econômica a serem combatidas, né, a serem tratadas pelo próximo presidente a partir do ano que vem, a partir de 2023. O programa, né, Auxílio Brasil, Auxílio Brasil mesmo, né? Agora me fugiu o nome. Então, a gente está falando de... Começou lá atrás como Renda Brasil, passou Isso. o auxílio emergencial, acabaram decidindo por Auxílio Brasil. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ok, você tem uma transferência, não vou entrar nesse mérito agora, você tem uma transferência de renda aí, né? Mas, assim, é aquele ditado que todo mundo já conhece, Paulo. Você não pode só dar o peixe, você tem que dar o peixe e ensinar a pescar. E o Brasil, infelizmente, não ensina o brasileiro a pescar, né? Não dá oportunidade para todo mundo, mas isso é uma discussão, uma outra pauta. Eu quero te perguntar agora, como que, na sua visão, como que essa instabilidade política com as eleições, como que essa instabilidade pode afetar as empresas em geral e
provavelmente, talvez as do varejo, né? Porque você tem ali o consumo de bens, que com a inflação, com os juros, isso se retrai um pouco. Não muito em relação ao mercado farma, porque a gente sabe que o mercado farma é resiliente, inclusive ele cresceu 2 dígitos em 2021 agora, então ele teve um bom desempenho durante a pandemia. Mas essa instabilidade política, ela afeta as empresas, e eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu acho que vem na esteira ali do que a gente estava comentando, né? Essa instabilidade política, a perspectiva, né, de antecipação, de alguma maneira, da disputa eleitoral. A gente está há um ano da disputa, mas já fala dela há bastante tempo. O brasileiro está bastante interessado na disputa, mais do que esteve em 2018, inclusive, né? Essa ansiedade pela disputa de 2022 tem feito com que as decisões da política sejam voltadas todas elas para outubro do ano que vem. Então, o que a gente vê, essa decisão do presidente Bolsonaro de ampliar o programa de transferência de renda, é uma decisão pensando na popularidade dele, pensando na eleição do ano que vem. Essa turbulência, enfim, as pesquisas, como é que o governo vai reagindo a elas, o presidente também fez ali a declaração de que gostaria de dar um auxílio diesel para os caminhoneiros, né, que custaria ali mais 4 bilhões de reais para combater a alta dos preços dos combustíveis, você tem demanda por reajuste do funcionalismo, todas elas pensando, de alguma maneira, em manter bases fiéis, né, ao presidente, o funcionalismo público, os caminhoneiros, são todos eles, enfim, pontos importantes de sustentação ali do presidente Jair Bolsonaro, e ele tentando avançar sobre isso. Acho que é uma decisão da política, né, provocada por essa instabilidade do período eleitoral e tudo mais. Essas decisões são as que têm consequência ali em termos, né, do nosso descontrole fiscal. A gente está discutindo agora a mudança no nosso teto de gastos por conta disso, né? O governo se deu conta de que não haveria espaço fiscal suficiente para aprovar, para implementar todas essas medidas em 2022, e diante dessa constatação, ele decide ampliar o teto, e essa ampliação do teto é que faz com que, né, as projeções para o ano que vem sejam projeções um pouco mais negativas, porque com esse descontrole fiscal, alta da inflação, isso força o Banco Central, como eu disse, a elevar os juros. Elevar os juros significa rodar a economia com freio de mão um pouco mais puxado, fazendo com que algumas casas tenham, inclusive, projeção negativa para o crescimento em 2022. A projeção da XP, ainda a projeção de novembro, né, a gente revisa o cenário mensalmente, a projeção do time do Caio Megali é de ter crescimento de 0,8 em 2022, mas é uma projeção que tem sido revisitada para baixo no decorrer ali dessa instabilidade provocada pela expansão fiscal. Então, acho que esses são os principais efeitos ali para a economia e para o dia a dia das empresas, né? Juro mais alto significa crédito mais caro, significa retração, significa mais dificuldade ali de ampliação e de expansão. Então, acho que esse é um pouco do resultado ali dessa nossa instabilidade política momentânea, esse freio de mão um pouco mais puxado e uma atividade menos forte em 2022. As empresas se sentem inseguras, né? E aí, diante disso que você está comentando, que dicas vocês costumam dar para as empresas, por exemplo, nesses momentos, né? Para elas se sentirem um pouco mais seguras, um pouco assim, mais com o pé no chão? Eu acho que é saber que a gente está passando por um momento de instabilidade e de discussão de fato. Os anos eleitorais costumam ser anos assim, que há bastante variação ali nos preços de ativos por parte do mercado, justamente pela incerteza. A gente gosta de dizer o mercado, e não só o mercado, né, o setor produtivo também gosta de previsibilidade, né, gosta de olhar para frente, conseguir planejar 5, 10 anos à frente. A gente discutia ainda há pouco como é que você trata de um planejamento tributário, por exemplo, sem saber, 2 meses antes de acabar o ano, se haveria algum tipo de reforma tributária ou não, né? Se a maneira como você paga imposto seria modificada a partir do ano seguinte, dali 30, 40 dias, ou se isso ficaria na gaveta e você continuaria com o mesmo sistema de agora. Eu acho que é a acentuação dessa incerteza, é ter na cabeça que o ano eleitoral é um ano de acentuação de incerteza, que o mercado, de alguma maneira, costuma ficar um pouco reticente, né? Até que haja clareza ali de qual vai ser o rumo não só de quem vai ganhar a eleição, mas de qual vai ser o rumo da política econômica oferecida à frente, capacidade de negociação com o Congresso, capacidade de implementação do que está sendo discutido na campanha, né? Uma coisa é discutir isso durante a campanha, outra coisa é executar de fato. Então, acho que é ter em mente que é um ano permeado por incertezas, né? E que, enfim, a tendência é essa volatilidade ali em termos de preço de ativo durante o ano, até que fique claro ali qual vai ser o caminho trilhado pelas urnas em outubro do ano que vem.
Eu acho que tem que estudar, gente, não adianta. Tem que estudar, tem que ler muito, tem que acessar o canal aqui da Ascoferd, que a gente está trazendo sempre conteúdo atualizado, inclusive durante o mês de dezembro. O Paulo comentou sobre planejamento tributário. Durante o mês de dezembro a gente tem uma série de 4 programas sobre planejamento de compras, vendas, planejamento tributário e planejamento financeiro. Então, toda terça-feira, 19 horas, a gente aí durante o mês de dezembro, até na semana entre Natal e Réveillon, a gente vai soltar um conteúdo para que você possa já se organizar e se planejar para 2022. E diante de toda essa instabilidade política e econômica, é realmente estudar muito, buscar ajuda na XP, com os consultores, os analistas da XP, principalmente se você tem investimentos, né? Se você quer gerir aí os seus investimentos da melhor maneira possível, a XP tá aí, pode ajudar muito. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe, comente aqui embaixo. Novamente, eu quero saber o que você espera do próximo governo. Conta pra gente. Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa. E eu que agradeço, Viviane, obrigado pelo convite, obrigado por conversar com a sua audiência. A gente espera ficar às ordens ali para novas conversas. Obrigado de verdade. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu te vejo na próxima terça-feira. Tchau.